Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. A graça e a paz de Deus nosso Pai, o amor de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Muito bom dia para todos que estáis aqui na nossa Igreja Matriz de Nossa Senhora da Assunção de Espinhal, aqui no Concelho de Águeda e no Arciprestado e na Diocese de Aveiro. Também uma saudação para aqueles que nos acompanham, habitualmente já se tornam quase tão habituais quanto cada um de nós que aqui se encontra. Por isso, uma saudação para eles, para o Brasil, para a França, para a Suíça, para a Califórnia. E pronto, e para aqueles que estão mais perto de nós, que são do nosso concelho, outros que estão de Valência também, e de facto está muita gente da Suíça, também está na Noruega. Para todos eles também as boas-vindas neste 6º domingo do tempo comum, ano C, para usar uma linguagem que nós já nos vamos habituando. Para que esta nossa celebração de hoje, centrada sobre os pobres, possa ser celebrada dignamente, convido-vos a todos, e quando digo a todos também estou a incluir-me, para que reconheçamos aquilo que porventura não esteve bem. Se calhar atitudes pouco ponderadas, comportamentos pouco corretos, omissões, aquilo que não fizemos e deveríamos ter feito. Confessemos, pecadores. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Perdão, Senhor, diz o Marcelo que está no Brasil, se não confiamos em vós. Senhor, tende piedade de nós. Perdão, Cristo, se não levamos o teu amor ao mundo. Cristo, tende piedade de nós. Perdão, Senhor, se damos mais valor à riqueza e ao poder. Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha misericórdia, piedade, compaixão, misericórdia de cada um de nós. Perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças pela vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos.
Senhor, que prometeste estar presente nos corações retos e sinceros, ajudai-nos com a vossa graça a viver de tal modo que mereçamos ser vossa morada. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Podemos sentar um bocadinho. Vamos escutar esta primeira leitura da nossa celebração, neste dia, já agora, em que lembramos também no 7º dia a Maria Azenete Abrantes, que foi de Oronha e que foi há poucos dias sepultada, além também de lembrar também o Manuel dos Santos Roque. Mas, sobretudo, queria sublinhar aqui a Azenete, uma vez que se trata do 7º dia. Vamos escutar com atenção. Leitura do livro de Jeremias. Eis o que diz o Senhor: maldito quem confia no homem e põe na carne toda a sua esperança, afastando o seu coração do Senhor. Será como o cardo na estepe, que nem percebe quando chega à felicidade. Habitará na aridez do deserto, terra salobre, onde ninguém habita. Bendito quem confia no Senhor e põe no Senhor a sua esperança. É como a árvore plantada à beira da água, que estende as suas raízes para a corrente. Nada tem a temer quando vem o calor, e a sua folhagem mantém-se sempre verde. Em ano de estiagem não se inquieta e não deixa de produzir os seus frutos. Palavra do Senhor. Feliz o homem que pôs a sua esperança no Senhor. Feliz o homem que pôs a sua esperança no Senhor. Feliz o homem que não segue o caminho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, mas antes se compraz na lei do Senhor e nela medita dia e noite. É como árvore plantada à beira das águas, dá fruto a seu tempo e a sua folhagem não murcha. Tudo quanto fizer será bem sucedido. Bem diferente é a sorte dos ímpios. São como palha que o vento leva. O Senhor vela pelo caminho dos justos, mas o caminho dos pecadores leva à perdição. Feliz o homem que pôs a sua esperança no
Leitura da primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Irmãos, se pregamos que Cristo ressuscitou dos mortos, porque dizem alguns no meio de vós que não há ressurreição dos mortos. Se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, ainda estáis nos vossos pecados. E assim os que morreram em Cristo perecem também, se é só para a vida presente que temos posta em Cristo a nossa esperança, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas não, Cristo ressuscitou dos mortos, como primícias dos que morreram. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus desceu do monte na companhia dos apóstolos e deteve-se num sítio plano, com numerosos discípulos e uma grande multidão, de toda a Judeia, de Jerusalém e do litoral de Tiro e de Sidónia. Erguendo então os olhos para os discípulos, disse: Bem-aventurados vós os pobres, porque é vosso o reino de Deus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque haveis de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, quando vos rejeitarem e insultarem e proscreverem o vosso nome como infame. Por causa do Filho do Homem, alegrai-vos e exultai nesse dia, porque é grande no céu a vossa recompensa. Era assim que os seus antepassados tratavam os profetas. Mas ai de vós, os ricos, porque já recebestes a vossa consolação. Ai de vós, que agora estáis saciados, porque haveis de ter fome. Ai de vós que rides agora, porque haveis de entristecer-vos e chorarem. Ai de vós, quando todos os homens vos elogiarem, era assim que os seus antepassados matavam os falsos profetas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Diz aqui o Marcelo Tiago, que nos está a ver em São Paulo, no Brasil. Duas palavras hoje se destacam. Portanto, ele está a falar da palavra de Deus. Confiança, aliás, como nós demos conta na primeira leitura, e bem-aventurança. Bem-aventurado é aquele que confia no projeto de Deus, que é vida e justiça para todos, diz ele. E eu, de facto, eu penso que estas leituras que tivemos ocasião de escutar hoje, que foram proclamadas para nós, acabam por ser, de facto, também muito claras. Maldito aquele que confia no homem, bendito aquele que confia no Senhor. E por isso é assim que nós vimos muito clarinho na primeira leitura que nos foi lida aqui do profeta Jeremias e que nos deve levar a interpelar em quem é que nós pomos a nossa confiança.
E por isso a Leonor, no salmo que ela entoou, ela frisou bem aquilo que era para frisar e que foi o refrão: feliz o homem que põe a sua esperança no Senhor. Porque, como diz São Paulo, na leitura que o António leu, de São Paulo aos Coríntios, em quem pomos nós a nossa confiança? Naqueles que não têm fé. Acreditamos mesmo na ressurreição, já que estamos até numa missa de 7º dia da Azenete. Em que é que nós pomos a nossa confiança? E depois, como demos conta no Evangelho, não há nada melhor do que aquele que é pobre para confiar em alguém. Quando nós não temos nada, humanamente falando, em que nos possamos agarrar, em quem é que nós pomos a nossa confiança? Só em Deus. E é precisamente esta a ideia também do Evangelho das bem-aventuranças. Eu tenho a impressão que já uma vez falei nisto, mas pronto, se vocês forem um bocadinho como eu, que também nos esquecemos, acho que não é mal nenhum repetir algumas coisas que penso que já terei aqui ocasião de vos ter dito, mas que vale a pena vir à carga de novo com esta mesma situação, porque volta e meia nós somos confrontados com pessoas que, relativamente à palavra de Deus, relativamente às coisas que nós escutamos aqui na Eucaristia, muitas vezes as pessoas acabam por dizer porque não percebem, porque não sabem, porque não procuram saber, e então de facto vão pelo mais fácil. Vão pelo mais fácil, que é, por exemplo, dizer coisas deste género. Porque é que isto realmente não tem lógica nenhuma ir à missa, porque a gente ouve uma coisa que diz que vem na Bíblia, mas a Bíblia também diz outra coisa completamente ao contrário, e a gente fica completamente às aranhas, às vezes sem saber o que é que há de dizer. E a palavra de Deus hoje é uma palavra que nos fala das bem-aventuranças, é uma palavra que me necessita da nossa parte que nós tenhamos ideias muito claras, acerca disso mesmo. Por exemplo, quando nós entramos, nós demos conta que estava a ser projetado um slide, bem-aventurados ou felizes os pobres. E, de facto, nós vamos aqui ao Evangelho de hoje e encontramos bem-aventurados vós, os pobres, porque é vosso o reino de Deus. Quem diz isto? São Lucas. Só que, se a gente for aqui ao Evangelho de São Mateus, acerca deste mesmo assunto, ele diz coisas completamente diferentes. Naquele tempo, Jesus viu a multidão, subiu ao monte, depois sentou-se e aproximaram-se e disse: felizes os pobres que o são no seu íntimo. E a gente pergunta, então, mas como é que é isto? Vai dar tudo ao mesmo? Não, não vai dar tudo ao mesmo. Felizes os pobres é uma coisa. Felizes os pobres que o são no seu íntimo, eu diria que às vezes é uma desculpa que nós damos. Pronto, é preciso ser pobre, mas vamos lá ver, pobre é aquele que é em espírito, quer dizer, é aquele que eu quase me atrevo a dizer, desculpem lá, que não regula bem às vezes e tal, e dá-se um desconto e tal. Mas a verdade seja dita, um diz uma coisa e outro diz outra, e até vos digo mais, o que diz São Mateus, e isto já vos disse aqui numa outra ocasião, naquele tempo Jesus viu a multidão e subiu ao monte. No Evangelho de hoje, naquele tempo, Jesus desceu do monte na companhia dos apóstolos e deteve-se num sítio plano. Mal. Como é que é? Então, mas afinal Jesus estava no monte e do monte ele sentou-se, é o que foi o Evangelho de hoje, foi o Evangelho... Naquele tempo, Jesus viu a multidão e subiu ao monte. Depois sentou-se e os discípulos aproximaram-se dele. Então tomou a palavra, começou a instruí-los, dizendo: felizes os pobres que o são no seu íntimo. Quer dizer, há uns que dizem que Jesus disse no monte e há outros que dizem que Jesus teve este discurso descendo do monte e ficando num sítio plano. Isto não é por acaso.
nem é para estar de facto a enganar as pessoas, nem é para dizer que de facto as coisas estão todas em contradição. Pelo contrário, cada um escreve em função dos seus destinatários. São Mateus escreve para judeus que se tinham convertido ao cristianismo. E o que é que os judeus sabem? É que as coisas mais importantes acontecem no monte. E então Mateus, porque escreve para eles, ele adapta, como catequista que é, para eles perceberem melhor, adapta e bem-nos dizer que foi também no monte, e para ele, aliás, é no monte que acontecem as coisas mais importantes, é no monte que acontecem exatamente as bem-aventuranças, é no monte que ele também faz a multiplicação dos pães, é no monte que ele os envia 2 a 2, é no monte de Tabor que ele se transfigura, é no monte Sinai que Moisés recebe os mandamentos e por aí fora, para que de facto eles não tenham qualquer dúvida que estamos perto de Deus. Mas, ouçam, já São Lucas hoje já nos diz uma coisa diferente, já nos diz felizes os pobres que o são no seu íntimo, como diz São Mateus, mas diz uma coisa muito simples, felizes os pobres. Felizes os pobres porque quem é pobre, quem tem pouco, dá valor ao que tem. E uma pessoa que tem muito, mais 10 menos 10, ele está com a sua confiança no dinheiro que tem. Ele está com a sua confiança lá nas promissórias que tem, lá no banco que tem. Quem é pobre dá valor ao que tem. Não estraga o que tem. Abre o coração para receber, de facto, de Deus aquilo que dá sentido à sua vida. Ele não tem mais ninguém a que se agarrarem. É aquele que confia no Senhor, é aquele, na segunda leitura, que nos diz que se Cristo ressuscitou, nós também vamos ressuscitar. É este alguém que dá sentido à nossa vida, que dá sentido à nossa história, que dá sentido àquilo que fazemos e porque o fazemos. Não é de facto aquele que ora vai para ali, ora vai para acolá, consoante as modas. É aquele que confia no Senhor. E é por isso que eu hoje pensei, de facto, em pôr em paralelo estas duas, sabem que habitualmente, desculpem, esta leitura que nos fala, Jesus viu a multidão e subiu ao monte, depois sentou-se e começou a ensinar, felizes os pobres que o são no seu íntimo. Esta leitura costuma ser lida muitas vezes, sabem quando? No dia que nós vamos aos cemitérios, que é o dia de Todos os Santos, geralmente, e no dia dos finados, esta leitura costuma ser sempre lida, as bem-aventuranças. E de facto nós somos confrontados com estas duas leituras e acabamos de facto por ficar assim, se não temos ideias claras, ficamos assim um bocadinho baralhados, e por isso é que nesta leitura que nos foi precisamente proclamada neste dia, São Mateus já não diz isto, mas São Lucas diz, porque São Mateus diz 9 bem-aventuranças, São Lucas diz que são 4, mas acrescenta outras 4 que não são bem-aventuranças, que são mal-aventuranças, querem ver? Ai de vós que agora estáis saciados, porque haveis de ter fome. Ai de vós que rides agora, porque haveis de entristecer-vos e chorar. Ai de vós quando todos os homens vos elogiarem. Era assim que os seus antepassados tratavam os falsos profetas. E falta aqui uma. Ai de vós os ricos. E eu pergunto, então mas há algum problema em ser rico? E eu pergunto, então mas há algum problema em a pessoa se rir? É preciso de facto que nós entendamos exatamente isto. Porque ai de vós os ricos, não é por serem ricos, é pela confiança que eles depositam em coisas provisórias, em coisas que parece que são muito importantes, mas que não são. Ai de vós que rides agora. Não, o problema não está em rir. O problema, de facto, está em
não ter esta capacidade de nos solidarizarmos com todos aqueles que necessitam. Bom, isto daria pano para mangas, não é propriamente agora a melhor altura. De qualquer das maneiras, para que nós também percebamos que nesta palavra que foi proclamada, que pode ter várias versões, mas cada uma direcionada numa perspectiva, numa mentalidade e para uma pessoa concreta e com ideias concretas. O evangelista não é um jornalista, é um catequista. E o que ele procura, de facto, descrever e analisar e referir é precisamente aquilo que pode mais tocar os seus ouvintes. Hoje ficaria por aqui, iria pedir ao Senhor que nos ajudasse a cada um de nós a pôr a nossa confiança no Senhor, a ser pobre. Pobre no sentido de sermos capazes de perceber o essencial, de dar valor ao que tem valor, para que assim possamos encher a nossa vida com esta alegria que brota da ressurreição, para que, como eu gosto tanto de dizer, e não é de por acaso, para que todos, inclusive para aqueles que nós lembramos e que partiram à nossa frente, possam ter aquilo que Jesus promete a todos, vida e vida com abundância. Diz aqui o nosso amigo do Brasil, em algumas traduções, a palavra bem-aventurado, que é um adjetivo, é traduzida como um verbo. Então, nessa perspectiva, Jesus faria um convite para nós. É como se ele dissesse: aventurai-vos, vós pobres, a lutar, não tenhais medo, confiai nos valores do reino. É interessante esta perspectiva. Diz aqui a Isabel Nunes, não sei onde é que ela está, ter alma de pobre é não ter medo de estender as suas mãos vazias e esperar que Deus nos encha dos frutos da verdadeira alegria. Muito bem, Isabel, muito bem. E é assim, deste jeito interativo, em que nós vamos também partilhando aquilo que nos vai chegando de pessoas que, quer no estrangeiro, quer no nosso país, também nos acompanham. Neste momento já estiveram mais, neste momento estão 39, que nós vamos precisamente continuar com a nossa celebração e vamos professar a nossa fé, eu quase que me atrevo a dizer, professar a nossa fé na ressurreição. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio no só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Todas as coisas foram feitas, e por nós homens, e para a nossa salvação, desceu dos céus, encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas, creio na Igreja, una, santa, católica e apostólica, professa um só batismo para a remissão dos pecados, e espera a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãos e irmãs, oremos para que todos os que sofrem descubram no amor de Deus e nas palavras de Cristo remédio para os seus males, e peçamos com toda a confiança, dizendo o que está dizendo: ouvi-nos, Senhor. Ouvi-nos. É essa a resposta que está.
Então façam um favor, para não se enganarem, vamos repetir a resposta que está a ser projetada. Cristo ouvi-nos, Cristo atendei-nos. Pelo nosso Bispo e pelos presbíteros e diáconos, para que, no fervor da fé e do testemunho, anunciem que Jesus ressuscitou dos mortos, oremos, irmãos. Cristo ouvi-nos, Cristo atendei-nos. Pelos pobres, para que o Senhor lhes dê esperança, e pelos ricos, para que lhes converta o coração à solidariedade e à partilha com quem não tem, oremos, irmãos. Cristo ouvi-nos, Cristo atendei-nos. Pelos que têm fome, para que encontrem o pão de cada dia, e pelos que vivem na abundância, para que tenham fome de Deus e da sua justiça, oremos, irmãos. Cristo ouvi-nos, Cristo atendei-nos. Pelos que choram enquanto vivem neste mundo, para que o Senhor os console no seu amor, e pelos que agora riem, para que lhes purifique o coração, oremos, irmãos. Cristo ouvi-nos, Cristo atendei-nos. Pelos que são rejeitados e insultados, para que Jesus os una à sua paixão e lhes revele o mistério da sua cruz gloriosa, oremos, irmãos. Cristo ouvi-nos, Cristo atendei-nos. Eu queria lembrar aquilo que está a passar na Ucrânia. Vamos esperar que seja pela via do diálogo, embora de facto as coisas estejam complicadas a esse nível, mas não augura nada de bom aquilo que está a acontecer, porque de facto estamos a falar de superpotências, estamos a falar que estão umas contra as outras ou com opiniões diferentes, para que o bom senso impere, para que a diplomacia impere, para que esta gente que já sofreu de facto não volte de novo a este panorama que, graças a Deus, nós não sabemos o que isso é. Oremos ao Senhor. Lembro também a Maria Azenete, que no 7º dia da sua morte, ela que residia em Oronho, como já falei há pouco, para que o Senhor a tenha no seu descanso. Hoje também vamos lembrar o Manuel dos Santos Roque, para que eles finalmente, contemplando o Senhor face a face, possam dar conta daquele a quem certamente puseram a sua confiança. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, que para curar e salvar o mundo lhe destes o vosso Filho muito amado, ajudai-nos a ver nele o nosso modelo e a pôr-nos ao serviço uns dos outros. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Senhor, Deus do Universo, pelo pão que recebemos da vossa bondade, fruto da terra do trabalho do homem que hoje nos apresentamos e que para nós se vai tornar em pão da vida. Bendito seja Deus para sempre. Bendito sejais, Senhor, Deus do Universo, pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da terra, da videira e do trabalho do homem que hoje nos apresentamos e que para nós se vai tornar em vinho de salvação. Bendito seja Deus para sempre.
Orai, irmãos e irmãs, para que esta nossa Eucaristia seja aceite por Deus Pai Todo-Poderoso. Concedei-nos, Senhor, que estes dons sagrados nos purifiquem e renovem, para que, obedecendo sempre à vossa vontade, alcancemos a recompensa eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em toda a parte por Jesus Cristo, nosso Senhor. Compadecido dos errados caminhos dos homens, dignou-se nascer da Virgem Maria, com a sua morte na cruz livrou-nos da morte eterna, com a sua ressurreição deu-nos a vida imortal. Por isso, com os anjos e santos, proclamamos a vossa glória, dizendo, cantando, numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade, reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos, santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Este é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice com vinho e, dando graças, deu aos amigos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. E disse ainda: fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e da ressurreição do vosso Filho Jesus, nós vos oferecemos, em ação de graças, o pão da vida e o cálice da salvação, porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nesta Eucaristia. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo
num só corpo. E lembrai-vos também desta igreja que está aqui, de toda a igreja que está na nossa companhia no estrangeiro e no nosso país também, e que nos acompanha através desta transmissão em direto. Tornai esta igreja mais fiel, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo António e todos aqueles que se encontram ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também, Senhor, da vossa serva Maria Azenete, a quem chamaste para vós há poucos dias, configurada com Cristo, possa também com Cristo tomar parte na ressurreição. Lembrai-vos também de todos os outros, nomeadamente o Manuel dos Santos Roque, e aqueles que são das nossas obrigações e que cada um pensa neste momento no seu coração. Acolhei-os, Senhor, a todos, na luz da vossa presença. Tende misericórdia também de cada um de nós que está aqui e dai-nos a todos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, Senhora da Assunção, Senhora da Piedade, Senhora da Conceição, Senhora dos Milagres, Senhora das Dores, Senhora do Amparo, Senhora do Acolhimento, Senhora de Fátima. E todos os santos, São José Operário, Santo André, São Pedro, Santo António, Santo Adrião, Santa Luzia, São Caetano, São Berardo, Pedro, Adjuto, Otão e Acúrcio, Arcanjo Miguel, Santa Joana Princesa, para cantarmos com todos eles os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos, Senhor, de todo o mal, dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto aguardamos em esperança a última vinda de Cristo Salvador. Senhor Jesus, que dissestes, deixe-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, dá-lhe a união e a paz, como é da vossa vontade, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Oh
Felizes somos nós os convidados para a ceia do Senhor. Eis Jesus Cristo, eis aquele a quem devemos pôr a nossa confiança, eis aquele que tira o pecado do mundo. O corpo e sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna.
Oremos. Senhor, que nos alimentastes com o pão do céu, concedei-nos a graça de buscarmos sempre aquelas realidades que dão a verdadeira vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Sentamos um bocadinho. Eu estava aqui a olhar para os cestinhos do ofertório, não é para saber se tem muito dinheiro ou pouco, era mais para ver, exatamente, estão aqui já alguns envelopes de pessoas que, penso eu, com licença, que devem ser para responder ao inquérito, de certeza. Não, este aqui é do contributo, aqui estes. Eu gostava depois de os selecionarem. O que é sacristão? Estão mais na sacristia, diz o sacristão. Ai, valha-me Deus. Olha, eu nem queria estar a pedir, porque de facto, que é para não pensarem que eu estou a ver qual é que entregou. Não, tem aqui de facto alguns, sim senhor, muito bem. Pronto, eu vou levar de facto para casa, para depois, está aqui, este é o contributo que é daqui. Vou levar para casa, dizia eu, para poder saber que de facto, também um pouquinho o que é que as pessoas de Espinhel pensam. Para quem não sabe, este inquérito é acerca do sínodo, que é aquele cartaz que está ali a recordar, uma vez que as perguntas que o Papa quer que se respondam a nível mundial. E, portanto, é este o nosso contributo, dizendo o que é que a Igreja está bem, o que é que a Igreja está mal, o que é que ela precisa de mudar, o que é que ela precisa de corrigir, o que é que ela estará... Somos convidados a dar a nossa opinião. Para aqueles que não tiveram acesso... Obrigado. Para aqueles que não tiveram... muito bem. Para aqueles que não tiveram acesso a estas coisas e que queiram também responder a estas perguntas, porque depois é daqui que as coisas mudam. Às vezes, e tal, a Igreja está assim, está assado, não faz isto, não faz aquilo. Quando nós somos convidados a dizer o que pensamos, se a gente não faz a nossa parte, e portanto, como digo, se houver aqui alguém que queira também responder, pode responder através da internet, eletronicamente, anonimamente, não interessa quem diz, mas o que diz, e portanto as perguntas estão lá, basta ir a www.diocese-aveiro.pt e ao clicar no Enter, aquilo vai logo diretamente ao questionário. Mas mesmo assim, se quiserem responder por escrito, digam-me, para trazer de facto mais impressos. É bom sinal isto, não estava à espera de tantos. O que é que eu queria dizer? Não, já agora, já que eu hoje falei um pouquinho menos, e portanto já agora deixem-me ver o que é que continuação de um feliz domingo para toda a família e amigos, um abraço da Suíça, com muitas saudades do nosso cantinho, diz aqui o Horácio Figueiredo. Clélia, que é de Casal de Álvaro, feliz domingo, Padre Júlio, boa semana para todos, na paz do Senhor. Ela está em França, como sabem. A Luísa está está em Águeda, que a gente não sabe onde é que isso fica. O Horácio, portanto, como já disse, está na Suíça, e depois habitualmente os nossos paroquianos virtuais já habituais, como é o caso dos Ramos, o José Henrique Ramos, a Benilde Ramos, a Luísa Ramos, cada um está no seu lugar. Depois tem aqui o Marcelo com a poesia, que diz assim: os versinhos de hoje nos fazem pensar na nossa vida, na sociedade e até na política, e terminam como de costume, para bom entendedor, meia palavra basta. E então diz aqui o nosso amigo, baseado naquilo que aconteceu hoje, aqui e agora: se era uma planície ou um monte, importa mais a palavra de Jesus, que olha para além do horizonte
e quer que sejamos sempre luz. Quem vive de modo verdadeiro entende bem o que é fraternidade, mas quem só pensa em dinheiro faz grande mal à sociedade. Toma, digo eu. Se era uma... Ai, pois, agora já está. Há políticos que humilham a pobreza e perseguem estrangeiros e ciganos. Chega o tempo em sua dureza, só levará a maldade e enganos. Isto aqui já é política. Mas ninguém é tão pobrezinho que não possa fazer uma doação. Por isso ofertai hoje no cestinho e mostrai a riqueza do coração. Realmente o nosso professor, para quem não sabe, Marcelo Tiago está em São Paulo, é um professor catedrático que nos acompanha, professor catedrático de mestrado em várias artes, em várias áreas. E, portanto, ele sempre que termina a Eucaristia, presenteia-nos com o seu bercinho, como ele diz. Peçamos ao Senhor as melhoras para todos os nossos irmãos que se encontram doentes, diz aqui a Dulce, Casimiro, e, portanto, também, para dizer aqui assim, de facto, eu agora estou só a ver assim... e claro, obviamente, uma saudação para aqueles que estão mais longe, e eu quando falo disso, falo na Isabel, que está na Austrália. Olá Isabel, boa noite para ti. Também falo para a Maria Ramos, que está na Califórnia. Good morning. E falo também para todos aqueles que estão na nossa companhia noutras localidades e que nos acompanham também assim deste jeito, assim muito rapidamente. Ter alma de pobre é não ter medo de estender as suas mãos vazias e esperar que Deus as encha dos frutos da verdadeira alegria. Diz aqui a nossa amiga Isabel Nunes, que pelos vistos e pela maneira como escreve, deve ser alguém ligada na linha da consagração. Cá para mim tenho cá um feeling que se calhar até de facto posso estar enganado. A Marisa Rosa Reis, que também é da Espinhel e que está na Suíça. E pronto, não levem a mal as pessoas que eu não fiz referência. Diz aqui a Maria Freire: lembro hoje as almas de toda a minha família e de todos os mais abandonados. Dá-lhe o Senhor o descanso eterno, diz ela. E portanto... é assim, deste jeito, nem sempre há a possibilidade de fazer esta vistoria mais completa como hoje estou a fazê-lo, mas como, de facto, a nossa celebração hoje foi um bocadinho... Que seja um fantástico domingo. Por aqui se comemora o Dia da Mãe. Quem fala é o Paulo Reis, que está na Noruega. Que os filhos façam todos os dias da mãe. Obviamente. E para aqueles que não a têm cá, que lhe rezem uma Ave Maria. Pronto. Dizer que esta semana nós vamos ter essencialmente aquilo que já é habitual e, portanto, lembraria apenas no sábado e no domingo com as Eucaristias normais às horas do costume. Portanto, 2 a 8 dias, às 9 horas, cá estaremos também para a transmissão e também, sobretudo, para todos vós. Aqueles que ainda não entregaram, que se quiserem fazer o favor de trazer o resto, agradecia. Questionários da Igreja, para não levar aqui nenhum envelope que não seja da minha competência. Pronto. Vamos embora, está bem? O Senhor esteja convosco. É que houve um dia em que eu me esqueci de dar a bênção. Houve um dia em que me esqueci de dar a bênção, mas depois, no final, houve alguém que me chamou a atenção, como é evidente. E não vai, de facto, de novo acontecer. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. E assim mais confortados, ide em paz, bom dia, bom domingo, boa semana, o Senhor vos acompanhe.